100%, né, da reclamada. Isso. Ele consegue, se quiser, trabalhar à noite para fazer os seus laudos periciais. Se ele pode marcar uma perícia para de manhã, outra perícia para a tarde. Ele pode fazer um ciclo de perícias em uma região, então ele marca lá 3, 4 dias direto de perícias naquela região. Enfim, ele determina, ele não precisa ter horário para bater ponto, ele não tem que chegar às 7 horas e ir embora às 5, né? Enfim, essa flexibilidade de horários eu acho uma vantagem fantástica. Muito bom, muito bom. Ronaldo respondeu aí que tá tudo ok, viu, Tiagão? Som, imagem, cabelo. Cabelo do Thiago ele tá mais ou menos, né? Não Essa tá pandemia aí, barbearia, a barbearia tá fechada. Ele tá sempre com essa desculpa aí, que a barbearia tá fechada, né? Sempre tá dando essa desculpa, mas já tá. Não tem nada fechado, viu, Thiago? Tá funcionando, com os seus devidos cuidados, tá? Tá certo. Pra semana que vem Brincadeira. eu vou estar melhor, então. Beleza, beleza. Então, ó, Thiago falou, ponto 1, flexibilidade de horário. A segunda vantagem que nós destacamos aqui é a questão do conhecimento, do aprendizado, né? Para quem está atuando como perito ou como assistente técnico, né, que seja, a gente ganha muito conhecimento, né? Porque cada processo é um processo diferente, né? Cada processo você aprende algo diferente, você tem que estudar algo diferente. Às vezes cai algum termo, né, que você não está acostumado, você tem que ir estudar para você fundamentar o seu laudo, para você fechar o laudo. Você tem que ler a norma, tem que consultar. Então, assim, essa questão do aprendizado é muito bacana, é uma vantagem tremenda que tem a gente melhorar o nosso conhecimento. É verdade. E tem uma outra grande vantagem também, né, Júlio, que é o lado financeiro, tá? Então, os honorários periciais. Tá? É uma vantagem porque você, às vezes, trabalha numa empresa, por exemplo, de segunda a sexta-feira, 44 horas por semana, 220 horas mês, chega no final do mês, você vai pegar o seu salário fixo, né? Que seja 1.000, 2.000, 5.000, né? Você pega um valor fixo. A perícia, cada perícia que você fizer é um dinheiro que vai entrar. Então você pode às vezes fazer 5, 6, 7 perícias uma semana, no mês, 10 perícias, 15, e cada uma tem um valor. E geralmente o valor de honorário pericial você consegue pontuar lá todos os seus custos, os seus ganhos, você calcula o valor da hora trabalhada, então ele é maior. Às vezes você tira 3, 4 salários do que você ganhava só com perícia. Então, quando você consegue traçar bem o seu honorário pericial, ele passa a ser bem rentável. Tá? Isso. Que gira em média aí em torno de uma perícia da região. Eu não conheço perito nenhum que ganhe menos de R$1.000 a perícia. Se você fizer 6 perícias no mês, que é relativamente baixo, você já está com R$6.000 garantidos, né? Porém, na maioria das vezes o ganho é maior, é mais que R$1.000 uma perícia. Varia muito da região, é claro, né? Mas o ganho é sempre bom. Exatamente, muito bom, Thiago. Como você mencionou, apenas reforçando, né? Ah, Júlio, quanto que é o honorário pericial? Sempre vem essa pergunta, né, Thiago? Sim, E isso depende muito da região. O Thiago mencionou muito bem aí, o mínimo geralmente é R$1.000, né? Mas eu, particularmente, Júlio, né, já vi peritos ganhando R$4.000, R$5.000, R$2.000 por perícia. Um perito que atua numa ação coletiva, por exemplo, o que é uma ação coletiva? Quando o sindicato entra, quando tem um grupo de trabalhadores que entram contra aquela empresa, esse valor ele é infinitamente maior, 10, 15, 16 mil reais a perícia, dependendo, claro, da quantidade de reclamantes. Então, vai variar, sim, de região e de nível de criticidade dessa perícia, né? O trabalho que você vai ter. Porém, é uma vantagem, com certeza, no mínimo R$1.000. É isso aí. Bom, já reforçando o comentário da Marisa aí, né, que ela quer ser trabalhar como assistente pericial, né? Já aproveitando, Marisa, a gente faz um convite para você e para todos vocês que estão nos assistindo aqui. Nós temos um canal no Telegram, eu e o Thiago, né? Um canal que nós falamos sobre perícias, SST, né, de forma geral. Sim. Eu até vou pegar o link dele e colocar aqui para vocês. A gente já aproveita e faz o convite para vocês participarem, né, nesse canal. Todo santo dia, quase todo dia, né, Thiago? Na verdade, Sim. 3, 4 vezes por semana aí. Um dia ou outro, né, Júlio, por causa da correria, né? Às vezes um dia, né, a correria, mas sempre que possível a gente tá lá, né, gerando conteúdo. E lá nesse grupo tem um negócio interessante, que existe um link lá,
que você clica, você pode dar sugestões de temas ou fazer alguma pergunta, né? Porque o canal é fechado, apenas eu e o Thiago que conseguimos encaminhar mensagens lá para todos, né? Então, você pode encaminhar perguntas, fala sobre tal assunto, né? Então, a gente vai sempre falando o que vocês pedem, né? Então, a gente faz o convite para vocês participar. A Marisa colocou que já estou lá, beleza, show de bola. Ótimo. Uma ótima noite a todos aí, os demais que entraram por último aí, Maicon, Marinilda, Érica, Júnia. Ótima noite a todos, viu, pessoal? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Pessoal. Bom, então o Thiago comentou sobre a questão dos honorários, né, Thiago? O quarto ponto que eu destaco aqui como vantagem, né, a questão da imagem profissional. Isso é bacana também, né? Não que nós precisássemos disso, mas a questão do respeito, né, é tratado de uma forma diferente. Então, de repente, aquele profissional de segurança que sempre, talvez, trabalhou numa determinada empresa e às vezes não era valorizado, né? Então, quando ele passa a trabalhar como perito ou assistente técnico, é dado um valor a mais para ele, né? Exatamente. Ele é respeitado, né, de uma forma diferente, né? Então isso é bacana. A imagem, né, do profissional, isso também é bacana, né? Representa muito. Então é o quarto. Isso, ele passa a ser servidor da justiça, né, Júlio? Então a justiça tem prestígio. Então, querendo ou não, você está ali como um servidor do juiz, né, um braço dele, então precisa representar a justiça. Então, é você tratado de maneira diferente mesmo. É doutor, né, é expert, é nobre, enfim, são termos jurídicos que acabam elevando, né, o status do profissional. Não só o tratamento, né, Thiago, mas assim, durante a perícia mesmo, né, existe um respeito, né, que às vezes, quando a gente é técnico de segurança, engenheiro de segurança, às vezes a gente não vê esse respeito no dia a dia, né? Então, é bacana, é uma vantagem, né? Outros profissionais também comentam sobre essa vantagem e é bacana, acho que vale a pena a gente reforçar isso sempre, né? Como sendo uma vantagem essa questão da imagem profissional. Pessoal, me avisem aqui, por favor, nos comentários, se para vocês está travando a imagem. Para mim aqui, a minha imagem está travando. Para você tá, Thiago? Não sei como é que tá aí. Tá dando umas travadinhas leves assim, tá? Júlio. Sim. Não, sim. Beleza. Mas o áudio está ok, né? Tá ok. Beleza, vamos tocar. Júlio, aliada à quarta vantagem, eu digo que tem uma quinta, tá? Que é a prática de HO. Por que eu digo que ela é aliada? Porque se você faz uma boa prática de higiene ocupacional, você tem a sua imagem profissional garantida. Agora, aquele profissional, aquele perito que não sabe nada de higiene ocupacional, aí ele já tem uma dificuldade, né? Então, a vantagem de trabalhar com perícia é que você tem que conhecer higiene ocupacional. Certo? E higiene ocupacional aqui no Brasil é uma coisa muito, é uma área da segurança, que é antiga também, mas difícil de você encontrar profissional expert. Tá? Então, a perícia te obriga a conhecer uma avaliação de ruído, a como fazer corretamente uma avaliação de vibração, né, de calor, estar integrado ali, né, com a legislação. Então, você precisa saber, tem uma nova NHO, né, será que essa legislação agora já está remetendo a NHO? Então, o que nós temos que fazer? Quais são as melhores práticas adotadas para fazer determinados tipos de avaliações? Então, a prática de HO é uma grande vantagem para quem atua como perito. Essa questão de avaliação de, por exemplo, ruído. Eu já vi perito que vai fazer perícia, isso não é brincadeira. Eu já acompanhei uma perícia em que o perito levou um celular. Tá? Ele fez uma dosimetria, né, pelo celular, né, com um aparelhinho ali, pegando lá o dB, você precisa digita decibel na Apple Store, né, no Google Store, vai aparecer um aplicativozinho, mas aquilo ali é ilustrativo, e o perito levou um aparelho desse. Né, então, conhecimento zero de HO. Não sabia nada, então a gente tem que trabalhar ali com impugnação em cima de uma situação dessa. Um comentário da Érica aí, né? Fiz o curso recentemente de assistente pelo Senac, sou formado em tecnólogo, em segurança, estou desempregado no momento, estou querendo buscar assistência pericial, né? Mas ainda tenho dificuldades. Nós encontramos esse tipo de comentário, Érica, e vários profissionais, né, encaminham isso para nós, seja no meu Instagram, no Instagram do Thiago, no LinkedIn, etc. Sim. A gente faz o convite para você, nos acompanhe, né? Tanto eu quanto o Thiago, daqui a pouco a gente vai colocar as nossas redes sociais aí. Então acompanhe a gente, né, nos nossos canais, no Instagram, Facebook, tem aqui o canal do YouTube também, a gente está sempre trazendo conteúdo aqui.
Toda quinta-feira tem esse projeto, começou na quinta-feira passada e vai continuar, só tem data, teve data de início, que foi quinta passada, não tem data de término, né? Exatamente. Então, toda quinta às 19h30, tem esse projeto aqui da live da quinta da perícia, né, Tiagão? Isso, então, a gente faz o convite, tem um canal do Telegram também, então tem muitos locais aí que a gente está sempre gerando conteúdos, né? Nós temos também um curso, não é o foco aqui da live, nós temos um curso também de formação de peritos e assistentes técnicos, mas aí é assunto para uma outra live, e depois a gente fala com mais calma, né? Deixa eu falar, é isso, exatamente. Vamos lá. Tiagão comentou a quinta vantagem prática de HO. Eu vou comentar então a sexta vantagem, que é conhecer segmentos e processos diferentes. Isso é muito bacana, isso é muito show, né? É você ter a chance de conhecer segmentos diferentes, né? Uma hora você está na construção civil, outra hora você está numa planta química, outra hora você está numa usina de açúcar e álcool, outra hora você está numa fazenda, outra hora você está numa funerária, né? É isso mesmo. Então, assim, cada hora, né, Tiago? Cada hora cemitério. A gente está numa situação de um cemitério, você já teve perícia em cemitério, né? Sim. Então, é legal. Às vezes fala, poxa, mas cemitério, não, mas que coisa, mas o tanto que a gente aprende, pessoal, cemitério, poxa, funerária, enfim, aeroporto, no agronegócio, aeroporto. Então, assim, cara, é muito legal essa questão de segmentos diversificados, né? A gente ganha conhecimento com isso também, porque a gente acaba conhecendo outros processos, né? Então, isso também é uma vantagem muito, muito, muito bacana. Isso mesmo. Bom, sétima vantagem, Júlio. Ser correto, né? Você ter a oportunidade de contribuir para a justiça. Então, quando você está ali fazendo uma análise de insalubridade, de periculosidade, você tem que ser o mais correto possível. Você tem que fazer a análise criteriosa, seguir exatamente o que pede a legislação, o domínio técnico. Por quê? Um laudo pericial mal feito, ele pode trazer danos terríveis, ou para reclamado ou para o reclamante. Então, uma pessoa que realmente faz jus a uma insalubridade, se você não reconhecer isso no seu laudo pericial, pode ser que ele não consiga a sentença do juiz favorável. Ou o contrário, né? A pessoa não faz jus à insalubridade, né? Então você pode gerar um encargo, uma despesa, né? Onerar uma empresa injustamente e isso criar um passivo. Tá? Então, a oportunidade, né? A vantagem de você seguir a justiça, de você ser correto tanto para um lado quanto para o outro, né? Ser ali imparcial. Essa parte de você de ter não vou dizer poder, porque quem tem o poder é o juiz, mas você ter a condição de contribuir para a justiça é muito bom. Com certeza, Thiago, muito bem destacado. Bom, dando sequência aqui nas vantagens, né, são inúmeras. A oitava vantagem, a experiência na elaboração de laudos e relatórios, porque cada vez que você elabora um laudo, cada vez que você elabora um relatório, você vai ganhando mais expertise naquilo, né, você vai dominando mais o assunto, a forma de elaborar, a forma de escrever, tecnicamente falando, né. Então, essa também é uma grande vantagem. É sempre aquela história, né, Tiago? Quando a gente pega lá o primeiro PPRA e o PPRA que está sendo feito agora, dá vontade de descartar o primeiro, né? Exato. É a mesma coisa o laudo pericial, né? O parecer técnico do assistente técnico. Quando a gente pega o primeiro e pega o que a gente está fazendo agora, precisava ter feito um negócio melhor. É sempre assim, né? Então, é uma vantagem bem interessante essa, né? Sim, e aliada a essa, Júlio, tem a questão da sua melhoria gramatical, né? A melhoria na sua redação, no seu português. Então, você escrever um laudo pericial cheio de erro ortográfico, né? Você vai fazer uma perícia, duas, ou então até o juiz ler o seu laudo, né? Então, agora, aquele laudo bem escrito, né? E bem escrito eu não estou dizendo aqui com palavras jurídicas, utilizando o termo juridiquês, mas um termo tranquilo, um termo coloquial, né? Um termo normal, padrão, né? Porém com uma boa escrita, né? Escrever você mesmo, né? Não VC, enfim, essas gírias, esquecer, falar o I, né? Igual a gente falar, a gente pode falar assim, né? Não tem problema, puxa o R, corta, é mesmo, palavra, é nós mesmo, é nós, enfim, para falar não tem problema, agora na hora de escrever o português ele é igual ao exatamente. Então é manter uma gramática correta. Pessoal, olha só, estou vendo aqui algumas perguntas, tá? Nós estamos lendo, ok?
Existem algumas perguntas, no finalzinho a gente vai responder algumas. Existem algumas perguntas que são temas de lives, tá? Nós não vamos responder a pergunta, nós vamos fazer uma live sobre o assunto, tá? Isso mesmo. Mas nós já vamos chegar lá, podem ficar tranquilos aí que a gente está vendo aqui. Eu não estou conseguindo ver, viu, Júlio? Eu estou pelo celular, então não estou conseguindo ver as perguntas. Perfeito. Eu vou projetando na tela aqui, não tem problema não, tá? Tranquilo. Um comentário agora há pouco que o... Caramba, cadê? Deixa eu achar, que eu achei muito engraçado aqui, mas já tinha mudado o assunto, falei, vou voltar porque... Cadê? Pelo menos aqui fica todos registrados, né, Thiago? Fica tudo... O Cláudio Camargos, né? Ele perguntou se o celular estava calibrado, viu, na hora de perito lá fazer a calibração com o perito. Olha, eu vou te falar, eu não perguntei isso, porque isso eu sei, porque meu celular existe um aplicativo que você consegue até calibrar. Tá? Então, se você colocar um calibrador próximo lá, teoricamente ele calibra. Então, eu nem perguntei, eu falei, doutor, esse equipamento aí, minha pergunta foi diferente, eu falei, doutor, ele é homologado, tá? Ele tem os registros da ANSI para fazer a avaliação de ruído? Ele travou. Vamos lá, décima vantagem, independência do mercado, né? Você atuar como perito ou assistente técnico, se acontecer pandemia, se o mercado está ruim, se a empresa privada lá, enfim, não está vendendo o seu produto, você não depende disso, né? Hoje em dia, na verdade, nunca teve essa questão da estabilidade, principalmente nos dias de hoje, não tem mesmo, né? Eu sou estável no meu trabalho, a não ser que você seja concursado, e mesmo assim há considerações, né? Sim. Mas principalmente nos dias de hoje, não existe estabilidade. Então, quando você trabalha como perito ou como assistente técnico, existe essa independência do mercado, né? E em algumas situações, isso até te favorece, né? Como a situação atual, está havendo muitas demissões, e é muito comum, com essas demissões, o trabalhador ingressar com uma ação na justiça por conta de horas itinerárias, por conta do acerto dele, que ele acha que está errado os cálculos, a rescisão, pedindo equiparação salarial, e o advogado sempre ali tenta colocar alguma coisa de insalubridade, periculosidade, é onde aumenta mais a demanda de trabalho para o perito e para o assistente técnico. Exatamente. E com isso, acaba tendo muitas perícias, né, melhora os honorários, né, e acaba entrando na 11ª vantagem, que é o investimento, tá? Ou poupança. Né? Por que eu digo poupança? Né? Porque você não recebe de imediato. Então, vai juntando, vai acumulando esse valor de honorário do dia da sentença até o dia que você recebe, vai rendendo juros. Tá? Então, é um investimento que você tem, de repente você está tranquilo numa sexta-feira, olha a conta e caiu um dinheiro lá. Então, é bom. Tá? Quando você faz ali um ciclo, né, de um ano mais ou menos, em que você começa a receber essas perícias, você está fazendo perícia e está recebendo perícia anterior, fazendo e recebendo. Então, vira ali aquela bola de neve, tá? Fazendo perícia e recebendo, fazendo perícia. Tem peritos que eu conheço, que são de outra cidade, né, de Belo Horizonte, que em um mês só do TRT recebeu mais de 45 mil reais, né, de perícias acumuladas. Então, acontece. Tá? Acaba sendo uma poupança mesmo, é um bom investimento. É uma poupança, é um bom investimento. Óbvio que no início existe um tempo ali que você leva um tempo para começar a receber as primeiras perícias, então para isso existe uma certa preparação. Entretanto, quando começa a cair, realmente vira bola de neve que não para mais, né? Como todo investimento, né, Júlio? Aquele investimento que você põe um dinheiro na segunda e está querendo receber já dividendo na terça, você tem que ficar esperto. Não dá. Não é. Exato. Então, todo investimento, todo trabalho, ele é a longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Então, a perícia não vai fugir disso. Boa. Grande Gabriel, presidente. Daqui a pouco vamos responder as perguntas que vocês estão encaminhando. Gabriel, tá? muito bom. 12ª vantagem, e para encerrar a parte de vantagem, depois pular para as desvantagens, porque nem tudo é mil maravilhas, nem tudo são flores, né? Então, existe, como o Thiago mencionou no início da live, para tudo existem seus prós e seus contras, né? Então, aqui também a gente não vai querer ficar floreando aqui, que é tudo bom demais, vem para cá, pula na água que a água tá quente, né, Thiagão? Vai ver, tá um gelo, né? Mas não tenho dúvida que, com toda sinceridade, eu falo isso, né, que é muito mais vantagens do que desvantagens. Eu atuo como perito, o Thiago atua também, assistente técnico, Thiago também, é muito mais vantagens do que desvantagens, até porque se fosse ao contrário,
provavelmente a gente não estaria aqui fazendo essa live, né, Thiago? Exato. Bom, a 12ª vantagem é a realização de objetivo, de uma meta, de um sonho, né? E aí eu vou falar por mim. Eu lá em 2000, eu comecei na área como técnico de segurança, em 2003, né? Em 2007 comecei a participar nas perícias, como auxiliar do assistente técnico, né? E poucos anos depois eu já comecei a trabalhar diretamente como assistente técnico, né? E isso lá em 2009, 2010, acompanhando algumas perícias, a gente acaba vendo algumas perícias que não é muito legal, né? A gente acaba aprendendo com os maus peritos, né? Maus entre aspas, e a gente acaba aprendendo com os bons peritos também, né? Então eu tive vários professores, né? Que foram os peritos que fizeram as perícias nas empresas pelas quais eu trabalhei. E eu acabei aprendendo muita coisa, tanto como ser um bom perito e como não ser um bom perito. E naquela época eu falei, cara, eu vou fazer engenharia de segurança e eu quero trabalhar como perito. Eu estabeleci isso como uma meta, como um objetivo, né? Me preparei, fiz cursos específicos, né? Uma vez que a pós-graduação em curso técnico não prepara a gente para ser perito ou assistente técnico, né? Que vamos ser bem claros aqui. Então eu fiz alguns cursos específicos na área e, enfim, conseguia, né, atuar como perito. Então, é uma vantagem, né, você conseguir realizar, você estabelecer essa meta, esse objetivo, assim como a colega comentou aqui no início da live, né, que tem vontade de trabalhar como assistente pericial. Então, é isso, você estabelecer uma meta, um objetivo, um sonho, ir lá e buscar e correr atrás. Isso é bacana. Com certeza, isso mesmo. Bom, e agora nós temos as desvantagens, né, Júlio? Que, vamos lá. Como você falou, vamos contar um pouquinho delas. O primeiro, eu já dei um toquezinho lá na vantagem, é o tempo de recebimento. Então, quando você faz a perícia, geralmente demora pelo menos 1 ano para você receber, que é o tempo do processo correr, de sair a sentença, das determinações dos pagamentos, da liquidação do processo. Tá? Então, o tempo médio de receber uma perícia, até o Luciano acabou de fazer essa pergunta, né? Na verdade, ele fez essa pergunta um pouco antes, aí eu aproveitei a situação e joguei ela aqui. Beleza, eu estou aprendendo essas tecnologias, tá? Então, tamo junto. Agora. Enfim, demora mais ou menos 1 ano para você ter esse recebimento, só que a vantagem é que ele está rendendo juros enquanto isso, certo? E aí você começa a receber uma atrás da outra. Então, é um tempo que você trabalha ali, suando, né, para poder ter o seu primeiro rendimento, Sim. mas sai. Mas ele só vai sair com 1 ano? Não, às vezes tem um acordo, sai antes, tá? Às vezes esse processo é liquidado com uma velocidade maior. Então, isso é um tempo médio. Eu já recebi perícia com 2 meses, já recebi perícia com 1 ano e meio. Então, muito variável. É isso aí. Mas é uma desvantagem essa questão do tempo de recebimento, sem dúvida. Com certeza. Segunda desvantagem é a restrição, mas eu vou explicar, é a restrição de você fazer assistência técnica ou consultoria. Porém, depende. Na segurança tudo depende, né? Como assim, Joel? Se eu for perito, eu não posso ser assistente técnico? Não necessariamente. O Thiago, por exemplo, perito e assistente técnico, né, Thiago? Sim. Eu, perito, sou consultor também. Em algumas empresas eu ofereço assistência técnica. Mas assim, se a sua cidade, dependendo, for muito pequena, um caso é a questão da cidade, né? Se a sua cidade for muito pequena, e se você, vamos imaginar que você trabalha como consultor ou assistente técnico das empresas, né? Se você se tornar perito para a sua cidade, a chance de cair uma perícia em uma empresa que você já presta serviço é muito grande, e aí você não pode aceitar. Né? Você tem que declinar dessa perícia, porque é um dos casos de suspeição, né, Tiagão? Então, você precisa declinar dessa situação. Você não pode realizar a perícia numa empresa que você faz consultoria, ou que você já tenha feito consultoria ou assistência técnica, tá? E o segundo ponto é esse, mesmo que seja numa cidade grande, né, se você trabalha você tem, né, uma lista de clientes aí que você faz assistência técnica, e você torna-se perito, se pingar uma perícia em uma dessas empresas, você tem que declinar do processo. Exato. No início, não tem problema, você pode começar, eu quero ser perito e assistente, beleza. Inclusive, naquelas empresas que você já trabalhou, de repente, no regime CLT, é ótimo você ser assistente técnico ali, porque mesmo que você não seja o consultor de segurança dessa empresa, só o fato de você ter trabalhado lá, você também não pode pegar perícia, você não pode realizar perícia nessas empresas. Então, ofereça assistência técnica nessas empresas que você já trabalhou, tá? Isso mesmo. E com o passar do tempo, você vai
E ambas as atividades, né, peritos e assistentes técnicos, também têm seus prós e seus contras, né? Cada um aí, cada profissão, ela age de uma forma diferente. Inclusive, isso também é um assunto de uma live que a gente vai falar sobre, né, as diferenças entre perito e assistente e tal. Aí, com o passar do tempo, de forma natural, você acaba escolhendo, né, um caminho e começa mais a trabalhar como perito ou como assistente técnico, né, Tiago? Isso. Ou se você tem cidades próximas, né, da sua e for viável para você, às vezes você deixa para fazer perícia numa cidade onde você não tem uma atuação. Então, eu moro em Uberaba, vou fazer perícia em Uberlândia, por exemplo, né, vou fazer perícia em Araxá, né, são outras cidades que têm varas do trabalho e que você não vai ter tanto conflito. Agora, quanto mais pequeno for o acidente, quanto menor for a cidade, né, mais fácil vai ter de ter essas intercorrências, de você estar prestando serviço para uma empresa e ter que pedir destituição porque você não pode atuar nela. Uma coisa é fato, jamais faça perícia numa empresa em que você já atuou, porque você pode ser impugnado, tá? Você pode, inclusive, perder a oportunidade de fazer novas perícias, ficar suspenso, né, do tribunal por um bom período, e, além disso, queima a imagem profissional. Com certeza. Um outro problema que nós temos também, né, com relação a fazer perícia, é o custo de deslocamento. Às vezes você tem que fazer uma perícia 70, 80 quilômetros de distância da sua casa, né, do seu escritório, né, ou então tem que fazer algumas situações, como eu já vivenciei, que você tem que colocar um carro numa estrada de terra para fazer uma perícia numa usina, por exemplo, numa fazenda, né, e aí a gente passa por cada pirambeira, né, tem que tomar cuidado, né, Júlio? Eu já tolei meu carro há pouco tempo. Exato, então você tem que colocar tudo isso na planilha. Às vezes é mais fácil ou mais barato você alugar um carro, né, fazer todo esse projeto de deslocamento, né? Então você vai falar, eu vou alugar um carro, de manhã eu vou em tal empresa, depois às 10h30 eu estou em outra, 2h da tarde eu estou em outra, chego no escritório 4 horas, dou uma lavadinha rápida e devolvo o carro. Então essa logística você tem que estudar, tá? E aí às vezes acontece até um problema que você traça essa logística toda, aí a perícia das 10 horas da manhã, ela acaba tendo que ser desmarcada porque aconteceu algum problema, algum imprevisto, e aí você está com o carro locado, enfim, está com a situação já do custo pago, né? E acaba não fazendo aquela perícia. Então, depois, para você voltar lá, tem que fazer isso. Aconteceu comigo uma situação dessa, por conta desse cenário atual que nós estamos vivendo. Antes de ser declarado aí o estado de pandemia, eu cheguei na porta de uma empresa, mas foi assim, coisa de um dia ou outro, né, depois de ter declarado, eu cheguei na porta da empresa e ela falou, olha, nós não estamos fazendo mais visitas, ninguém mais pode entrar aqui dentro da empresa, está proibido, visita, cliente, qualquer outra situação, para não acontecer o risco de contaminação, né? Acabei tendo que voltar para trás, andei mais de 120 quilômetros, né, e voltei porque não tinha jeito mesmo, e até hoje não foi feita essa perícia. Então, existe esse custo de deslocamento que acaba onerando o perito. Exato. Eu também tive casos assim, mas são experiências que a gente vai aprendendo, né? Vai vivenciando e aprendendo. Às vezes a gente precisa, né, tomar na cara para poder aprender, né? Mas eu fui fazer uma perícia numa empresa e ela estava em época de parada, né? E aí os equipamentos não estavam funcionando, eu precisava realizar a avaliação, né, as avaliações quantitativas, então eu tive que voltar, né, retornar numa nova data para poder fazer as avaliações. E foi justamente nessa estradinha aí que eu atolei da primeira vez. Ai, meu Deus do céu. Mas aí na segunda já fui mais preparado, aí pelo menos já aluguei um carro, já não tive esse problema, né? Bom, e a quarta desvantagem que nós elencamos aqui é os custos com equipamentos e calibrações, né? Principalmente se você for trabalhar como perito, você precisa fazer as avaliações ambientais, né? Então, esse custo com equipamentos, você precisa prever isso. É óbvio que se você está iniciando na perícia, você não vai sair comprando equipamento a rodo. Não faça isso, tá? Não façam isso. Então, façam parcerias, façam alocação de equipamentos. Com toda certeza, aí você já conhece, né, algum profissional, alguma empresa de consultoria na sua cidade, bate na porta deles lá, fala, poxa, eu estou precisando, eu quero ser perito, gostaria de fazer uma parceria com vocês aí para alugar os equipamentos e tal. Então é assim, o assistente técnico não necessariamente ele precisa fazer avaliações,
mas recomenda-se, né, que o assistente Com técnico certeza. também faça suas avaliações, mas não é obrigatório, né, Tiago, como Sim. perito. O perito ele tem que fazer as avaliações, não tem jeito, né? A resolução da perícia está na mão do perito. Então, ele tem que levar o dosímetro, tem que levar o acelerômetro, tem que levar o BUTG, né? Ele tem que fazer a avaliação. No entanto, Perfeito. é desejável que o assistente técnico também tenha esses equipamentos para contrapor o perito. Então, se o perito fizer uma dosimetria lá e o assistente técnico também faz, ele tem condições de aferir se estão em proximidade os resultados, né? Ele tem um resultado dele para colocar no parecer técnico, fica mais fácil. Muitas das vezes o Exato. perito, apesar de ter que passar, ele fala, não, eu não consigo baixar o resultado agora, enfim, ele pode arrumar uma desculpa qualquer e não te entregar o resultado do aparelho dele. Então você tem que aguardar o laudo pericial para você ver aquele resultado, então você acaba não fazendo o seu parecer. Então se você tem equipamento, você já faz a medição e fecha ali. É isso aí. Vamos lá, pessoal, como eu mencionei, nós finalizamos aqui, vamos dar uma repassada, Tiago. Eu vou falar das vantagens, depois você fala das desvantagens. Então, nós elencamos aqui como vantagens 12 pontos, né? Flexibilidade de horários, conhecimento e aprendizado, honorários, imagem profissional, prática de HO, conhecer os segmentos, processos diferentes, ser correto, né? Ter a chance de fazer justiça, experiência na elaboração de laudos e relatórios, melhoria na gramática, independência do mercado, investimentos, né? Que acaba sendo uma poupança, o trabalho como perito, e 12ª, realização de objetivo, metas e sonhos. Isso. Desvantagem, tempo de recebimento, restrição de assistência técnica, consultoria na região onde você atua, né? Custos com deslocamento e custos com equipamentos e calibrações. Exato. Então, assim, logicamente, são mais vantagens do que desvantagens, até porque, de novo, né, para não ser redundante aqui, né, senão a gente não estaria aqui fazendo essa live para vocês, a gente não estaria trabalhando como perito, assistência técnica, se não compensasse, né, pessoal? Exatamente. Então, ainda bem que são mais vantagens do que desvantagens. Existem outras vantagens e outras desvantagens? Sim, existem, né, nós elencamos aqui as principais, numa live a gente não consegue esgotar todos os assuntos, né? E falando em esgotar todos os assuntos, nós vamos responder aqui algumas perguntas. Existem perguntas, como eu já mencionei, que serão temas de live, então nós não vamos só responder uma pergunta, nós vamos fazer uma live sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira pergunta do Maicon. Júlio Thiago, já pegaram algum processo relacionado à insalubridade por Covid? Eu ainda não. Não, e ainda tem um problema, porque assim, a justiça está voltando agora, está voltando aos poucos. Então, até para fazer perícia está sendo complicado, porque tem que ter, por exemplo, uma situação, eu consigo fazer uma perícia se todas as partes concordarem de ter a realização, ainda assim é arriscado por conta da contaminação. Tomando os devidos cuidados. Mesmo tomando os devidos cuidados, até para a gente ainda é complicado, a pandemia está aí, não tem vacina, então está arriscado você sair de casa, não é recomendado fazer a perícia no momento. Então, não saiu ainda. Tá? Posso garantir que não vai ter? Não sei também se vai gerar alguma perícia, mas acredito que sim. Pergunta do Ronaldo, quanto tempo dura uma perícia ou depende da peculiaridade de cada perícia? Exatamente, a resposta já está na pergunta, depende de cada situação, tem perícias que são mais demoradas, tem perícias que são menos demoradas, tá? Boa pergunta. Vamos lá. As próximas aqui, só um segundinho, pessoal. Vantagem aqui que a gente consegue passando uma a uma, e isso facilita muito. Pergunta da Gíulia, uma boa pergunta. Como o fisioterapeuta do trabalho atua na área da perícia? Gíulia, existem as perícias relacionadas à ergonomia, né? E que geralmente é nomeado, né, o profissional, o fisioterapeuta, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho também pode, mas geralmente, quando é alguma perícia relacionada nessa pegada de ergonomia, até mesmo de doenças, né, Tiago, relacionadas à ergonomia, né, um fisioterapeuta geralmente é o mais indicado e por questões óbvias, né? Com certeza. Então, a perícia de ergonomia, ela é do fisioterapeuta, né, do educador físico, do profissional de saúde com especialização em ergonomia. Tá? Então, é importante isso também. Ele tem que ter especialização em ergonomia, seja fisioterapia do trabalho ou a própria ergonomia mesmo.
Mas ele é o profissional mais indicado, Júlio. Não adianta, por mais que o engenheiro não tem vivência disso. Apesar do CREA nos permitir, nós não temos vivência na acadêmica, né, de anatomia, né, de essas questões aí de patologias, enfim. A gente aprende a fazer cálculo. Sem dúvida. A não ser que um engenheiro foi lá e se especializou em ergonomia, né? O Michael, que é o caso, inclusive, do Michael. Isso, o Michael, né, de Goiânia, né? Ele é especialista em ergonomia também, engenheiro de segurança, especialista em ergonomia. E beleza, né? Sim. Pergunta aqui do Henrique Marafante, como estão os valores dos honorários para peritos? Nós respondemos, né, no início aqui da live, Henrique, varia muito do mercado, tá? Varia muito da região, ok? Mas, geralmente, o mínimo é na casa dos R$1.000 e o máximo, eu, Júlio, já vi peritos ganhando na casa dos R$4.000, R$5.000 por perícia, tá? Isso mesmo. O perito necessita cada vez mais estar... Ah, tá, é só um comentário, estar se atualizando, perfeito. Com certeza, Marcos. Tá. O Maico fez um comentário aí, Tiagão, eu acho que é interessante falar sobre isso. Parcerias com advogados trabalhistas, né? Sim, o assistente técnico ele tem que ter parceria, tá, com os advogados, porque quem os contratam são os advogados. Né? Ou, claro, a empresa, né? A empresa também pode fazer a contratação direta. Porém, se você não tem um bom relacionamento com a advocacia, com o departamento jurídico daquela empresa, ou com o escritório de advocacia que representa reclamantes, né? Você não vai ter espaço. Na empresa, a decisão vai partir do advogado, até porque é ele que coloca todos os pareceres, os quesitos, né, toda a movimentação no processo é feita pelo advogado, quando é o assistente técnico. Então, você precisa, sim, ter uma parceria. E é uma ótima dica, para quem está começando, procura um escritório de advocacia, faça uma parceria com eles para começar a atuar na assistência técnica. Com certeza. Tem uma próxima pergunta agora, que é do Luciano. Inclusive, Luciano, eu já estou colocando o seu nome aqui na planilha de controle, que essa pergunta é uma que vai ser tema de live, tá? Não sei se irão abrir perguntas, mas gostaria de saber como cada um virou perito oficial na prática, se conhece algum juiz, se for se apresentar, ou se tem alguma dica. Então, nós vamos fazer uma live sobre isso. Já te adianto, Luciano, pelo menos eu, não sei o Thiago, mas eu não conheço nenhum juiz... Tá? Infelizmente, tá? Porque não tenho dúvida, a questão do network pode ajudar desde que você seja competente naquilo que faz, porque se você não for competente, pode ser seu pai, seu tio, que, né, você não vai conseguir atuar como perito, né? Então, o networking ajuda? É óbvio, não vamos, né, querer florear as coisas aqui. Isso acontece em qualquer lugar, seja no seu bairro, na sua cidade, aí, enfim, seja numa perícia, seja num emprego, seja numa venda de uma quitanda, network, gente, é tudo, né? A propaganda boca a boca, enfim. Mas nós vamos falar sobre isso numa live. Até conheço, né? Depois de começar a atuar como perícia, eu acabei conhecendo o juiz, porque eu ia lá na Vara do Trabalho, ele sempre me recebia. Mas foi na raça mesmo que começamos a fazer a atuação em perícia. Exatamente. Essa pergunta nós já respondemos, né? O tempo médio para receber o pagamento da perícia, né? Beleza. Essa também, Érica, poderiam depois elaborar modelos... Como é que é? Poderiam? Depois elaborar modelos para quesitos periciais. Vamos ter uma live também sobre quesitos, como elaborar quesitos, né? A questão da estratégia, né? Vocês vão ver que existe também uma estratégia, a gente chama de quesito inteligente, né, Júlio? Você tem que ter inteligência para elaborar um quesito, não pode simplesmente fazer uma pergunta a esmo, você pode até condenar o seu cliente. Então, nós vamos ter uma live específica para isso. Perfeito. Pergunta boa aí do Miller, que é seu aluno, vou deixar você responder. Tiago, será que o juiz selecionaria o meu currículo para eu ser o perito da ação, mesmo eu não tendo experiência como engenharia de segurança do trabalho? Sim, não só a experiência que conta. Você precisa demonstrar a competência. Então, às vezes você tendo um curso de assistência de perícia, de assistência técnica, né, você tendo uma boa formação numa instituição legal, você tendo uma boa apresentação acima de tudo, né, porque você não vai mandar um currículo por e-mail e aguardar ser nomeado. Existe uma estratégia para isso. Então, você tendo uma boa aparência, eu não estou dizendo que é bonito não, porque olha a minha cara, né, não é isso. Mas uma boa aparência... Se fosse por isso, a gente não conseguiria, né, Tiagão? Pois é.
Então, tendo um bom comportamento, uma boa forma de abordagem, com certeza. Boa pergunta. Pergunta do Gabriel Almeida, nosso presidente: engenheiro CLT consegue trabalhar como perito esporádico? Ou CLT fica impossível ser perito? Consegue, sem dúvida nenhuma, Gabriel, sem problema. Você só não pode ser perito nas empresas onde você trabalha, é óbvio, e nas empresas pelas quais você já trabalhou, tá? Mas sem Atuando dúvida. registrado em CLT, você só tem um pouquinho de restrição na questão da flexibilidade de horário. Então, você precisa organizar a sua agenda para você ter uma disponibilidade para fazer perícia, senão você vai ser nomeado também, mas não tem tempo, e acaba não fazendo. Então, para você atuar, você vai ter que ter uma parceria ali com a sua empresa, falar, olha, eu preciso de 2 horas por mês, 2 horas por semana, enfim, um dia por mês para fazer perícia. Isso. Um comentário da Érica: acho que irei para Minas acompanhar vocês, uma perícia, preciso ficar expert. Érica, é até interessante, assim, ó, a gente tem uma boa notícia e uma má notícia, né? A boa notícia é que até nos cursos atuais, né, existe, né, algumas aulas práticas, tá? Que nós estamos oferecendo para os alunos, né? Mas isso para as turmas que já estão realizando o curso, né? No momento as inscrições estão encerradas, né? As próximas turmas a gente não vai ter essa aula prática. Entretanto, o curso ele é completíssimo, né? Tem estudo, né, Tiagão? Não falta nada, né? Mas, de novo, a gente não vai falar disso aqui agora, o assunto aqui é live, é gerar conteúdo para vocês. No momento certo, a gente vai trazer para vocês informações a respeito desse curso, tá? Pergunta do Maicon: o que vocês acham da escolha dos peritos para as ações trabalhistas? Ainda vejo o famoso queridinho do juiz, infelizmente. Sim, infelizmente ainda existe, tá? Agora, de novo, uma coisa é o queridinho, né, que o juiz foi lá, nomeou um perito que não entende nada, e aí é o queridinho do juiz, né? Agora, existe o juiz que nomeou um engenheiro que ele conhece, e, gente, não taquem pedras no juiz ou no engenheiro por eles serem conhecidos. Imagina se o Thiago fosse juiz, né? E eu já conheço o Thiago há muito tempo, eu sou amigo do Thiago, eu sou engenheiro de segurança, o Thiago conhece minha família, conhece minha história, ele sabe que eu sou uma pessoa do bem, né, a competência, etc. Que mal tem, né, eu seguindo todas as etapas, que mal tem o Thiago me nomear como perito, tá? Então, a questão do network, desde que tenha competência, sem dúvida nenhuma. Mas um grande balizador para isso, Marco, para diminuir essa situação, é a questão de você ter bons assistentes técnicos. Porque o juiz, ele nomeia o cara lá, mas ele também não vai pôr o cargo dele em jogo, tá? Então ele não vai correr o risco de colocar uma pessoa ali que vai fazer ali trabalhar com uma antiética, ser muito parcial, tá? Então, quem que controla isso? O assistente. Se você tem um bom assistente técnico ali na sua empresa ou defendendo o reclamante, esse perito vai ficar com medo. E aí o juiz vai começar a ter muito problema, porque vai ser uma impugnação atrás da outra, uma impugnação, vai, pô, mas esse cara está me dando muito trabalho, ó, eu vou tirar ele. Então, às vezes, o filtro do perito, o filtro do juiz acaba sendo um assistente técnico, que nem é nomeado pelo juiz, mas ele amola tanto aquele perito ali que ele fala, não, vamos tirar esse perito. Pergunta do Gabriel, Thiago: perito pode terceirizar a perícia, enviar um representante para pegar as informações em seu nome? Se pudesse, eu já tinha colocado uns 3 para me acompanhar. Mas não pode, tá? A perícia, ela é persona, tá? Então, você nomeou o Thiago, o juiz nomeou o Thiago, é o Thiago que tem que ir lá fazer. Tá? Há muito tempo atrás, antigamente, não tinha nem internet ainda, a gente via uns casos de um cara ser conhecido por um rosto, mas, na verdade, ele tinha outro, né? Mas hoje em dia não dá mais isso, não. Você digita o nome lá do cara, a fotinha dele na internet, não tem como. Exatamente. Pergunta do nosso amigo Flávio. Se eu não me engano, o Flávio Camargos é o Flávio de Uberlândia, o gerente de Uberlândia. Esse cara aí manda na cidade, viu, Tiagão? Se for quem estou pensando, né? Quem eu estou pensando, né? Um grande profissional de segurança do trabalho aí. Em tempos de pandemia, as perícias estão suspensas ou estão acontecendo de forma online? Não, estão suspensas. Pelo menos nas varas em que eu atuo, estão suspensas. Fazer perícia online é complicado, porque você não está vendo o posto de trabalho, você não tem como fazer as avaliações ambientais, então eu acredito que online não vai ser possível realizar uma perícia, a não ser que seja uma perícia documental, uma perícia para aposentadoria, uma perícia mais específica, tá? Mas de insalubridade e periculosidade, sem avaliar o ambiente de trabalho, não tem jeito.
Grande Maicon pergunta. O Maicon Fernando é o de Uberaba, né, Tiagão? Isso. Foi aluno seu também, né? Aluno também. Qual o prazo para a entrega do laudo pericial após a realização da perícia? É o seguinte, Maicon, quando você é nomeado pelo juiz, o juiz já determina a data de entrega do laudo. E vamos supor, se ele te nomear hoje é dia 2 de julho, se ele te nomear hoje, ele vai colocar o prazo lá para o dia 30 de julho, 25, né? Enfim, 3 semanas adiante, 4 semanas adiante, né, Tiagão? Então, é um tempo suficiente para você conseguir realizá-la. Exatamente. Pergunta do Ronan. E no caso de um consultor perito que no passado prestou consultoria para determinada empresa, anos depois foi designado como perito oficial para realizar uma perícia nessa empresa, há algum problema? Vai depender do tempo, tá? Quanto tempo que você tem? Anos depois é o quê? 1, 2, tá? Então pelo menos 5 anos, tá? Porque esses 5 anos é o tempo de prescrição de um processo. Então se você, eu trabalhei lá em 95, depois eu não tive contato nenhum mais com essa empresa, né? Hoje, 2020, ok, não vai ter nenhum problema, nenhuma objeção, tá? Não vai aparecer documentação sua no processo, certo? Não vai ter risco de alguém impugnar. Agora, se a sua contratação, se o seu tempo de trabalho foi recente, não aconselho. Exatamente. Pessoal, batemos, na verdade, ultrapassamos o tempo aqui dos 50 minutos, né? Eu, Thiago, esse projeto de toda quinta-feira, né? Nós combinamos que as lives seriam em torno de 40 a 50 minutos, né? São lives pequenas, mas toda quinta-feira nós teremos, né, conteúdos aqui para vocês. Além disso, nas nossas redes sociais, tanto o Thiago quanto eu, nós estamos, né, praticamente todos os dias, né, colocando conteúdos nas redes, né? Então tá aí, né, passando o Instagram do Thiago, o meu Instagram também. A gente convida vocês para poder nos acompanhar, né, nos seguir lá. Também tem LinkedIn, tem YouTube, enfim. Então acompanhem os nossos trabalhos aí. Tem muito conteúdo que a gente, né, gera no dia a dia aí para vocês. E todas as perguntas de vocês, elas ficam salvas aqui. E essa é uma grande vantagem do YouTube. Então, todas elas estaremos registrando, tá? Inclusive colocando o nome de vocês, para depois a gente saber que foi a Érica, foi o Francisco, foi o Maicon que sugeriu, e a gente vai estar trazendo esses assuntos aqui nas próximas quintas-feiras, tá? Desde já, a gente faça o convite mais uma vez, toda quinta-feira estamos aqui às 19h30, né não, Tiagão? Exatamente, e lá no canal de perícias no Telegram, tá? Diariamente ou cada 2 dias estamos fazendo alguma postagem relacionada a